O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, neste quinto domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos coloca diante do maravilhoso testemunho de Jesus como o evangelizador por excelência, o evangelizador do Pai. Jesus que vai ao encontro das pessoas, sobretudo as pessoas necessitadas, as pessoas que têm a coragem de reconhecer sua necessidade de Deus, sua necessidade do amor de Deus, sua necessidade do reino de Deus. E Jesus, ele toma a iniciativa de ir ao encontro dessas pessoas. Ele evangeliza não apenas ensinando, pregando a palavra de Deus, pregando a boa nova do reino de Deus, mas ele também evangeliza cuidando das pessoas, sendo solidário, sobretudo com os mais necessitados, dando cura aos enfermos, libertando as pessoas da escravidão do mal, da opressão do demônio, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado. É Jesus, irmãos e irmãs, o Filho de Deus Salvador, a resposta terna, a resposta misericordiosa de Deus em relação à fragilidade humana. A liturgia da palavra deste domingo também coloca em evidência uma realidade que toda a humanidade enfrenta atualmente. A liturgia coloca em evidência a vulnerabilidade humana, a fragilidade humana. Nós temos percebido durante essa pandemia que estamos enfrentando do novo coronavírus, como essa pandemia descortinou a fragilidade humana, descortinou a vulnerabilidade da humanidade. Apesar de todos os avanços que as ciências médicas tiveram
nos últimos decênios, avanços do ponto de vista também do investimento tecnológico. Nós temos as famosas biotecnologias. Apesar de todos esses avanços, a atual pandemia descortina a vulnerabilidade, descortina a nossa fragilidade. Mas também, não só a vulnerabilidade da saúde de cada um de nós, da saúde pessoal, mas a atual pandemia descortina a vulnerabilidade da saúde pública, a fragilidade em relação à política pública. Quantas pessoas que não conseguem ter acesso a uma saúde de qualidade? Quantas pessoas sem a possibilidade de recorrer a uma saúde com qualidade, a um atendimento, a um serviço de saúde com qualidade? A atual pandemia descortinou a fragilidade das próprias autoridades políticas na forma de lidar, na forma de resolver os problemas da saúde pública. Meus irmãos e minhas irmãs, diante desse quadro, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a testemunhar que a resposta de Deus, não só para a atual pandemia, mas a resposta de Deus à fragilidade humana, à vulnerabilidade humana, a resposta de Deus é Jesus Cristo. E resposta em que sentido? Nós ouvimos na primeira leitura um trecho do capítulo 7 do livro de Jó. É um livro lá do Antigo Testamento que nos ajuda a refletir sobre a vulnerabilidade humana, sobre a nossa fragilidade. Nós conhecemos um pouco desse livro, esse livro sapiencial, o livro de Jó, porque Jó é exatamente o modelo, de todo ser humano frágil. Sem dúvida, o livro de Jó reflete a fragilidade do ser humano, inclusive quando esse ser humano procura viver de acordo com a vontade de Deus, procura ser justo, honesto no seu dia a dia. Também esse ser humano é vulnerável, é marcado pela fragilidade. No entanto, Jó toma consciência da sua fragilidade. O que nós ouvimos na primeira leitura, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Os seus dias não são como os dias de um mercenário? Se me deito, eu penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. A coisa importante aqui é a atitude humilde de Jó, de reconhecer-se frágil. Porque é só nesse reconhecimento da própria fragilidade que nós abrimos o nosso coração para a resposta de Deus, que é Jesus Cristo. Os orgulhosos, os prepotentes, aqueles que se acham fortes o suficiente e, portanto, não necessitados de socorro, de auxílio, de ajuda, de proteção, de presença e assim por diante, estes não serão capazes de abrir seus corações ao dom da fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Jesus, irmãos e irmãs, é a revelação da compaixão. Jesus é a revelação
da misericórdia operante de Deus. Ele é solidário às necessidades das pessoas frágeis e vulneráveis. As pessoas iam em busca de Jesus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Reconheciam sua fragilidade e humildemente recorriam a Jesus para que Ele pudesse curá-las, libertá-las de seus males. Assim, irmãos e irmãs, devemos ser todos nós discípulos, discípulas, missionários, missionárias de Jesus Cristo. Reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a própria vulnerabilidade, nós devemos, irmãos e irmãs, evangelizar, procurando também ser essa presença de compaixão, procurando também manifestar aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados esta misericórdia operante das maravilhas de Deus. A igreja, o corpo místico de Cristo, ela recebeu do próprio Jesus, ela recebeu do seu esposo a missão de evangelizar. Não foi à toa que nós ouvimos na segunda leitura, nesse trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que o próprio apóstolo, ele diz: pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de nós, se não tivermos esta atitude de dar às pessoas acesso à vida de Deus, acesso ao reino de Deus, não apenas por palavras, não apenas por ensinamentos, mas procurando servir os nossos irmãos e irmãs, ir ao encontro dos mais necessitados, dos empobrecidos, dos enfermos, para lhes dar alívio, para dar a esses irmãos e irmãs esta resposta de Deus aos dramas da humanidade, esta resposta de Deus à fragilidade humana, à vulnerabilidade humana, esta resposta que brota dos nossos corações. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, queremos, irmãos e irmãs, contribuir com a difusão do reino de Jesus, procurando no nosso dia a dia, procurando manifestar nas realidades concretas da nossa vida e também da vida do nosso mundo, da vida da nossa sociedade, a misericórdia operante de Deus. Prestando esse serviço de amor, prestando esse serviço de compaixão de Deus em relação aos irmãos e irmãs mais necessitados, nós também, de alguma forma, iremos contribuir com a melhoria da saúde pública, iremos contribuir com a melhoria das políticas públicas, de modo que o reino de Deus possa se manifestar também na vida da nossa sociedade e assim mais pessoas tenham a oportunidade de ter acesso à vida abundante que Jesus nos oferece dia após dia. Alguns irmãos e irmãs, como eu disse, membros da comunidade Canção Nova, receberão daqui a pouquinho a investidura para prestar o serviço de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, tenham Jesus como modelo. Não é uma questão de receber a investidura simplesmente para distribuir nas celebrações das Santas Missas a Sagrada Comunhão, mesmo sabendo que isso também é importante e faz parte do serviço que vocês estão recebendo hoje da igreja, mas, antes de tudo, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão devem desenvolver em seus corações essa compaixão, essa ternura de Jesus, para levar Jesus sacramentado aos enfermos, que não podem vir às igrejas, que não podem participar ativamente da celebração eucarística
nas nossas comunidades, que vocês também estejam atentos. Às vezes, sem a possibilidade de levar a Sagrada Comunhão, mas a compaixão de vocês deve se manifestar também rezando pelos enfermos, intercedendo pelos mais necessitados, para que eles também recebam de Jesus cura, misericórdia, a vida do reino de Deus. No minuto de silêncio no qual nos encontramos, façamos a nossa oração, entregando a Jesus a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade e pedindo, particularmente nesse tempo de pandemia, que nosso Senhor manifeste a ternura e a misericórdia de Deus em função do bem da humanidade, em função do bem de todos nós.